Na quinta-feira, dia 8 de agosto, no decorrer da tarde, foi realizada uma importante palestra sobre a oncologia e principalmente sobre a prevenção contra o câncer. É isso mesmo, estamos aqui no Sesc Senac União da Vitória, portanto, atividade para a FAT, essa faculdade que tem enaltecido o trabalho com as pessoas de mais idade. E hoje, um momento muito nobre para todas elas, participantes e eles, que é a palestra com o Dr. Charles, oncologista famoso aí, e é claro que elas já perceberam que é o importante, principal remédio, que é a prevenção. Evento ocorreu nas dependências do Sesc de União da Vitória em parceria com a FAT, Associação da Faculdade Terceira Idade, a qual também faz parte da Unespar. Mas o que significa a FAT? O grupo ele já existe há 32 anos, ele foi fundado lá no ano de 1992, na nossa antiga FAF, e ele perdura até hoje. Hoje ele está registrado na Divisão de Pesquisa e Extensão da Unespar, e ele faz parte de um programa institucional maior, que é o programa Unespar 60+. Então esse programa, ele existe grupos de terceira idade também em outros campos da universidade, e aqui no campus de União da Vitória, então tem esse grupo que é chamado Faculdade da Terceira Idade FAT, né? Alguns comentários sobre a importância de participar da FAT. Algumas coisas, como voluntário, venho às vezes fazer uma palestrinha, uma meditação, viajo junto com eles, porque minha mãe não pode mais viajar sozinha, então estou sempre acompanhando o grupo, que hoje eu também vou trazer na minha palestra, falando sobre o inconsciente e as dinâmicas ocultas dos sintomas e do câncer. Budal, para mim foi muito importante, porque depois que você já não tem um físico que acompanha no trabalho, assim como a gente fazia, esse trabalho aqui é um trabalho maravilhoso, onde eu sinto um prazer muito grande de ouvir as palestras importantes, que são coisas que do meu tempo já era diferente. E hoje a gente vê, por exemplo, com a tecnologia, quantas coisas boas a gente aprende. Hoje, por exemplo, nós vamos ter uma palestra sobre a oncologia, né, com o Dr. Charlie, e nós vamos ter também uma palestra que vai fazer uma ligação daquilo que se chama câncer com o nosso tipo de vida, pela Elisiane Buch. Ainda a coordenadora Roseli, da FAT, comentou mais alguns detalhes sobre as atividades nesta entidade da terceira idade. Aqui de União da Vitória, o Sesc é nosso parceiro, né? Juntamente com a AFAT, que é a Associação da Faculdade da Terceira Idade, que também é nossa parceira aqui. Então, todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas, e ele se resume praticamente a palestras e cursos, né? Que é uma formação continuada do idoso, no sentido de trazer o idoso para uma maior integração social. Então, acontece da seguinte maneira: sempre existem dois profissionais, duas palestras durante a tarde, né? Então, num primeiro momento, e daí as pessoas fazem um pequeno lanche, uma confraternização, porque além de ser um grupo de convivência, é um grupo de amigos, né? Que existe há muitos anos. Então, esse grupo de amigos também faz esse pequeno lanche e depois tem uma segunda parte, que sempre é uma palestra, ou senão uma atividade cultural, dança, música, atividade física, alongamento, né? Então, são essas atividades. E também se encontram para passeios, visitas técnicas, né? Isso é um divertimento para todos. Quanto à importante palestra, foi proferida por um dos especialistas no setor oncológico das cidades, o renomado Dr. Charles. A gente vai levantar alguns tópicos de novidades no câncer de mama, tentar fundamentar a importância de prevenção no câncer de mama, aspectos mais para que a população em geral possa disseminar a ideia da prevenção e do tratamento, né, para ter noções, para que possa expandir essas notícias e fazer a prevenção, que é bem importante no câncer de mama. O senhor que tem larga experiência nesse setor, podemos dizer que a prevenção ela consegue vislumbrar melhores cuidados que a doença não prospere? Como é que é isso? Então, a prevenção é muito importante porque, assim, se você trata precoce, isso sai mais barato para o governo ou para a estrutura que trata ou para o paciente que for. Ele vai fazer um tratamento mais econômico no sentido de menos mutilação do corpo e ele vai ter um potencial de cura muito maior, ele vai ter muito mais chance, chega a 95% se é uma doença, um nódulozinho muito pequeno. Então é bem importante que quanto antes ele descubra a doença, melhor que não tenha, mas quando descoberta, que seja bem inicial. Acompanhe parte dos preciosos informes sobre a referida palestra em oncologia, visando sempre
sobre a prevenção que todos devem ter e ficarem atentos. Por grupos como vocês imaginam a alegria que é ver uma turma tão alegre, uma turma tão bacana, enquanto eu escuto por muitas vezes no consultório alguém me aperta. A terceira idade é uma desgraça. Mas não acho. Quando eu entro aqui eu vejo vocês com muitos sorrisos. Ele vai olhar uma lâmina em que eu tirei um pedacinho do tumor, e quando ele olhar na lâmina, aqueles cortes com corantes, ele vai enxergar isso daqui. E quando ele enxergar isso daí, ele vai falar, isso é um pré-câncer, que é o carcinoma in situ, isso é uma lesão de risco de câncer, que é a hiperplasia típico, ele vai falar que é um câncer invasivo, porque ele já ultrapassou as paredes do ducto. Né? Eu sou muito defensor de que a gente tem de persistir sempre na prevenção da doença, mesmo em idades em que a gente tem uma perspectiva longa de vida. E isso que é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia fala hoje. Se a mulher tem uma perspectiva de vida de mais de 7 anos, ela é candidata a fazer uma mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama. Qual que é o pensamento? Na idade avançada, geralmente os tumores de mama não são tão agressivos e crescem lentamente. O que se fala é assim, se eu diagnosticar um nódulo palpável e eu percebendo o nódulo, é a mesma coisa do que descobrir ele pequenininho e não vou precisar ficar judiando, fazendo biópsia e tudo mais. Ao final, após várias perguntas e respostas sobre o referido assunto, vários agradecimentos ocorridos e um confraternizante café para todos.